Olá, gente, Márcio França mais uma vez aqui, mais um vídeo para o canal, né? Hoje falando sobre curiosidades do Novo Testamento. Estaremos falando de uma curiosidade aqui, que um amigo meu em novembro me perguntou, e estaremos falando sobre o uso do eis no Novo Testamento. O eis é uma palavrinha que você encontra em muitas versões, eis que venho sem demora, né? Então, talvez você já passou por esse tal do eis, e um amigo me perguntou o que seria aquilo, se a função dele seria realmente reforçar a visão ao chamar atenção, alguma coisa, ou então a visão dobrada, tal. Ele viu alguma coisa em um léxico lá e ali ele me fez a pergunta baseado nisso aqui, né, no caso aí. Beleza, vamos lá então. Hoje a gente vai estar trabalhando aqui o tal do eis e trouxemos um exemplo aqui em Mateus 1, 20 e 20, que é onde aparece o primeiro eis, até onde eu pude verificar, né? Que é no caso onde José está preocupado porque a sua futura esposa ali em relação ao casamento mesmo, batido e assinado e sem volta, estava grávida e agora estava preocupado, já ponderando nessas coisas. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: olha, José, fique tranquilo, calma, tranquilo, né? E aí a gente aparece o eis que apareceu o anjo, em sonho, o anjo. Em sonho é a forma, né? O modo como o anjo apareceu. O anjo aparece para ele em sonho. E aí nós temos de onde que vem essa palavrinha? Ela vem do texto grego, por exemplo. O texto grego aqui é essa palavrinha em vermelho, idu, né? Que seria um verbo aqui, né? Vamos ver aqui. Então ela está aqui junto, né? Junto com a palavra angelos que Kyrio, que seria o anjo do Senhor, um anjo do Senhor indefinido aqui. E aí na frente você tem o Rona, que seria a ideia do sonho. E o Efane, que Efane seria Efane a ideia de trazer à luz, aparecer alguma coisa nesse sentido, e o autor. O autor é um dativo, então apareceu em sonho, apareceu a ele, né? O beneficiário aí da ação vai ser ele. E aí o legon vai, a ideia do verbo dizer, falar, esse tipo de coisa, então começou a falar. O certo é que quando você vai para a frase aqui no finalzinho, no final você tem o gá, que é essa palavra que está em verde, bem no texto grego, na última linha. Isso possivelmente é uma conjunção paratática, que a gente chama coordenativa, que ela, de causa possivelmente, né? Eu vi rapidão aqui, não é o objetivo do vídeo fazer essa análise, mas enfim, acho que sim, porque ela dá a causa. Por que eu não preciso ficar preocupado? Porque o que dela é gerado é do Espírito Santo, morreu. Possivelmente seja isso. Mas enfim, vamos lá. Nós temos aqui exemplos. Eu citei o exemplo aqui de José, né, em relação à sua esposa. Então vou citar aqui mais alguns exemplos que você encontra na Almeida Revista e Corrigida. Nós temos aqui: eis que apareceu o anjo, que é o mesmo texto que eu citei. Nós temos outro texto: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Nós temos: eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Eis que apareceu o anjo do Senhor a José e tal, vai para o Egito, vem do Egito e por aí vai. Nós temos aqui. Agora, o que dizem os léxicos sobre esta palavrinha idu? Nós temos aqui, o primeiro vai dizer, é o imperativo é o modo do verbo, auristo é o tempo, médio seria a voz e por aí vai. Então ele seria um imperativo, auristo, médio, de eidon, que é usado como uma interjeição, usado como uma, né? Não é uma interjeição necessariamente, mas é usado como uma interjeição em alguns casos. Por exemplo, eis, olhai, veja e por aí vai, né? E usando aqui o William Moss, né? 2017, que é a última impressão, não é a última edição, mas a última impressão, né? Vamos aqui. Enfim, nós temos outra aqui, a questão que é um suporte para o texto, obviamente, e imperativo, segundo auristo, até o primeiro, segundo auristo, por aí vai. O auristo geralmente se diz que ele é tipo uma fotografia que é batida num ponto, e em comparação com outros tempos, acho que o perfeito ele é tipo um filme, aliás, o presente tipo um filme, ele tipo uma fotografia que é batida de um ponto. Mas aí tem que analisar direitinho cada situação aqui. Tá, beleza, vamos lá então. Então nós temos aqui outra observação, que é usado como uma partícula demonstrativa, com muita frequência na Septuaginta e também no Novo Testamento, em comparação com outra obra que o Smith está fazendo aqui. E Smith,
e 1922. Isso tudo aqui. Nós temos aqui também outra obra, que outro léxico que vai trabalhar a ideia do imperativo auristo médio, que é usado como uma partícula demonstrativa, concordando com Smith lá, tá? E quando ele realmente trabalha nessa questão, ele pode ser também, ele pode receber diferentes traduções, várias, citando algumas, veja, olhe, e o tal do eis, ou pode também ser deixado sem nenhum tipo de tradução. Isso acontece, e você vai perceber, quando você comparar versões, você vai ver que em algumas versões aparece o tal do eis, em outras versões não aparece nada, nada daquilo. Então ali naquela versão, essa palavrinha foi deixada de lado e não teve importância, não quiseram dar importância, ficou ali oculta no texto. Mas ela está lá no texto grego. Beleza? Então traz a ideia, pode ela receber diferentes traduções e pode também ser deixada sem nenhuma tradução. Aí você tem os textos aqui. No final eu cataloguei, acho que no final eu cataloguei todas as ocorrências nos evangelhos, mas tem na Bíblia, no Novo Testamento todo, são mais ou menos 200 ocorrências desta palavra nessa forma aqui, tá? Acentuada para a direita, porque ela está fora da frase, tá bom? Vamos lá então. Então ela tem a ideia de relembrar, de considerar, e por aí vai. Vamos aqui então para outra observação. Também são juntamente a palavra idu, juntamente com outras palavrinhas lá que você tem, né? Elas são chamadas de chamadores de atenção, que ajuda também a enfatizar a afirmação que segue. Aí vai aquela questão: olhai, preste atenção, escutai, tal. E tem a referência, essa referência eu coloquei aqui, tá bom? Prestar atenção, eis, tal. E aqui é o domínio semântico, tá bom? Para você não ficar confuso que autor é isso aí. Ele é de 2013, né? E aí foi feita a impressão em 2021. Beleza. Nós temos outra aqui, o que dizem mais outros léxicos. Nós temos o MUS de 2022, que é a época que eu acessei. Isso aqui não é o impresso, né? Então ele é um imperativo, auristo, médio, a mesma história, usado como uma interjeição. Veja, vê, eis, tal, e tem todas as referências aqui, olhe, de repente, agora, aqui, lá e tal. E é uma partícula usada para animar o estilo narrativo hebraico, marcando também a mudança de uma cena, ou enfatizando algum detalhe, ou então alguma ideia, né? Nem sempre é traduzida, concordando com aquela mesma ideia que a gente já trouxe aqui. Nós temos também um grande gramático do século XX, né? E aqui ele fala, citando alguém, fala, mostrou que a frequência com que idu é usada por certos escritores do Novo Testamento se deve ao fato de que eles estavam acostumados ao uso constante de uma interjeição equivalente em sua própria língua. No caso, deve estar falando do aramaico, do hebraico, das outras línguas que não o grego, né? Vamos lá então. Nós temos aqui a citação. Colocamos também o Taia. O Taia vai dar uma interjeição aqui no hebraico também, vai dar outras informações, quando ela ocorre no genitivo, tal, o que a gente observa muito no caso aí, kaidu, né, no caso aí, que aparece muito. E eis, né, aquela expressão, e eis que. Então tem aí. E aí o Jeff Garrison seria o autor não, o dono dos direitos autorais nessa citação, nessas duas citações de cima aqui, tá bom? Vamos lá, os demais usos no Novo Testamento, eu coloquei todos os usos em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, e aí tem outros no Novo Testamento. São um total, nesta forma aqui da palavra idu, são 200 ocorrências no Novo Testamento, beleza? Então, basicamente isso, quando você olhar para a sua Bíblia e encontrar o eis, você vai lembrar dessa explicação aqui, dessa observação. E realmente é algo que a gente observa e depois, às vezes, chama atenção, né? Em algum momento chama a atenção da gente, a ficha cai, a gente se pergunta o que é isso aqui no texto, né? O eis, ele parece muito o então ele pode ser um advérbio, ele pode ser uma interjeição. Então, por exemplo, então você foi o que fez. Ou então pode ser um substantivo. Ali lembra muito o tal do então, né? Mas você vê que ele tem todas essas funções que a gente já comentou, baseado nos léxicos aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Quiser deixar algum comentário aí, quiser fazer alguma correção, tranquilamente, fique à vontade. A gente aceita todas as correções porque a gente sempre está aprendendo. Beleza?
Então é isso, obrigado aí a você, desejo-te um excelente estudo, que você pegue esse conteúdo e avance mais ainda sobre esta matéria. Até o próximo vídeo, valeu, fui!